Em uma noite fria, uma garota chamada Suzum é puxada para dentro de um galpão por seu pai, que não suporta mais vê-la. Ele despreza sua existência, desejando que ela nunca tivesse nascido, e decide abandoná-la lá por toda a noite. Pouco depois, seu irmão Jinta chega, tentando resgatá-la. Para seu choque, ela não está em lugar nenhum. Desesperado, ele corre pela vila procurando por Suzum, finalmente a avistando enquanto ela pisa em uma ponte, se preparando para deixar a vila para trás. Ele corre até ela e pede desculpas por não conseguir protegê-la dos abusos de seu pai, explicando que ele só se meteria em problemas se tentasse defendê-la. Suzum nasceu com um olho demoníaco, o que significa que está sob uma maldição. Ela sabe que nunca poderá ter uma vida normal com um olho assim, então diz ao seu irmão para deixá-la e apenas voltar para casa. Jinta para por um momento, pensando no que fazer a seguir, e eventualmente toma sua decisão. Ele ama sua irmã mais do que o resto da família. Ele estende a mão para ela e pede para fugirem juntos. Os dois deixam seu antigo lar para trás, mas como ainda está chovendo, o frio começa a se intensificar. Sem ter onde se abrigar, Jinta leva Suzum para as ruínas de um prédio antigo, e os dois se encolhem juntos para se manterem aquecidos. Suzum já adormeceu, e Jinta está prestes a perder a consciência também. Mas, pouco antes disso, ele vê um homem caminhando em direção a eles, mencionando algo sobre acolhê-los. Quando Jinta finalmente acorda, percebe que o homem o está carregando enquanto Suzum caminha ao lado deles. O homem fica aliviado ao ver Jinta acordado e o coloca gentilmente no chão antes de continuarem a jornada para a vila do homem. A vila é habitada principalmente por ferreiros especializados na fabricação de katanas, o que significa que todos estão ocupados no momento. O homem guia Jinta e Suzum até sua casa, e no momento em que abre a porta, sua filha corre para recebê-lo. Embora feliz em ver seu pai, ela também fica intrigada com as duas crianças atrás dele. O pai então explica que, a partir de agora, Jinta e Suzum ficarão com eles. Ele pergunta à filha se ela está bem com isso, e ela parece animada com a ideia, já que isso significa que terá amigos para brincar. Ela se aproxima de Jinta para se apresentar como Shiryuki e espera que todos os três possam se dar bem a partir de agora. Aquela noite, Jinta tem dificuldade para dormir, então Modaru pergunta se algo está incomodando ele enquanto limpa sua katana. Modaru ouve Jinta perguntar se ele é um samurai, mas Modaru explica que, na verdade, é um sentinela, e seu dever é proteger pessoas e lugares importantes. Na manhã seguinte, Jinta e Suzum se encontram com Shiryuki e Shidos à beira do rio. Enquanto voltam para casa, Jinta menciona a mãe de Shiryuki, Yokazi, que ajudou ele e Suzum a permanecerem na vila. Shiryuki explica que sua mãe é uma Itsukain, uma sacerdotisa do deus do fogo, e que apenas o chefe da vila e seu marido, Moharu, que serve como seu sentinela, podem vê-la. No dia seguinte, Jinta treina com Moharu, mas, como é um iniciante na luta com espadas, é facilmente derrubado. Moharu diz a Jinta que ele ainda tem um longo caminho a percorrer, mas se continuar praticando, com certeza se tornará um mestre um dia. Os anos passam, e Jinta se torna o novo sentinela da princesa do santuário. Ele agora está participando de uma reunião com todos os oficiais da vila e com a própria princesa, que permanece oculta atrás de uma cortina, sem ser vista por ninguém. Quando a reunião começa, ela elogia Jinta por suas habilidades excepcionais em matar demônios. Ele responde humildemente que está apenas cumprindo seu dever de proteger a vila. O último demônio que enfrentou até tentou se disfarçar em forma humana para passar despercebido pelas defesas da vila. Um dos oficiais começa a ficar inquieto depois que Jinta diz isso, e os outros perguntam se ele tem alguma ideia do motivo pelo qual um demônio tentaria se infiltrar na vila. Um homem idoso sugere que o demônio pode estar atrás da princesa, já que, segundo a lenda, se um demônio consumir o fígado de uma princesa, ganhará imortalidade. No entanto, ele também pode estar atrás da espada sagrada Yuria, que foi passada por gerações e tem grande importância, tornando-se um alvo lógico para os demônios. O velho continua dizendo que a espada Yuria foi forjada por um dos ferreiros mais habilidosos já conhecidos, e acredita-se que possua poderes místicos dentro dela. Se os demônios estiverem realmente mirando na lâmina Yuria, toda a vila pode estar em perigo. O chefe alerta a todos para ficarem atentos, mas que Amasa descarta a preocupação. Afinal, ele e Jinta são responsáveis por proteger a princesa, embora deixe claro que não acredita que Jinta seja adequado para essa função. Justo quando os dois estão prestes a entrar em conflito, a princesa o silencia. Com o fim da reunião, todos saem do santuário, exceto Jinta, que permanece para ficar de guarda. Com apenas os dois ali, a princesa sai de seus aposentos, revelando-se como Shiryuki.
Jinta a repreende por ser tão descuidada, lembrando-a de que uma princesa não deve se deixar ser vista tão livremente. Mas os dois são amigos próximos há anos, então ela ignora suas preocupações. Ela então menciona que Suzum também está presente, embora o santuário seja estritamente proibido para forasteiros. Estranhamente, Suzum não envelheceu nem um pouco nesse tempo todo. Quando Jinta e Shiryuki a despertam do sono, ela sorri de alegria ao ver seu irmão mais velho novamente. Jinta tem estado tão ocupado caçando demônios que ela quase nunca o vê. Mas, embora também esteja feliz em vê-la, ele a repreende por estar ali, já que o santuário é proibido. Suzum não entende por que não pode visitar Shiryuki, enquanto Jinta pode vê-la sempre que quiser. Mas regras são regras, então Jinta diz a ela para voltar para casa. Após a partida de Suzum, o chefe logo retorna ao santuário, trazendo algo importante para discutir com Shiryuki. Ele então pede a Jinta que lhes dê privacidade. A princípio, Jinta se recusa, pois considera sua responsabilidade, como sentinela de Shiryuki, permanecer ao lado dela o tempo todo. No entanto, Shiryuki diz a ele que pode tirar o resto do dia de folga, e com isso, Jinta finalmente vai para casa. Enquanto isso, do lado de fora da vila, dois demônios demonstram interesse por Suzum por causa de seu olho demoníaco. No dia seguinte, Shiryuki sai discretamente do santuário e se reencontra com Jinta e Suzum. Os três decidem tomar café da manhã juntos, pois já fazia muito tempo desde a última vez que comeram como uma família. Depois, Jinta e Shiryuki saem para um encontro. Ela tem algo importante para contar a ele. Mais cedo, o chefe conversou com ela e disse que ela deveria começar a pensar em gerar um sucessor, caso seja morta pelos demônios. É um pensamento sombrio, mas ele não está errado. Então, agora, Shiryuki precisa se casar em breve, e foi decidido que ela se casará com Kiamasa, principalmente porque ele é filho do chefe e futuro líder da vila. Jinta não sabe como se sentir sobre essa notícia, e Shiryuki também não está feliz. Ela confessa que está apaixonada por Jinta e veio esperando pedir para ele fugir com ela e começar uma nova vida. Mas, no fundo, ela sabe que ele nunca diria sim. Jinta jurou proteger a vila e treinou anos para isso. E Shiryuki fez a mesma promessa quando se tornou a sacerdotisa do santuário. Fugir agora seria trair tudo pelo que lutaram. Com o passar do tempo, Jinta é convocado para outra reunião, onde descobre que dois demônios foram avistados na floresta. Recebendo a missão de eliminá-los, ele se prepara para partir sem demora. Mas, pouco antes de sair, Kiamasa o intercepta. Sabendo que Jinta já deve ter ouvido a notícia de que Shiryuki vai se casar com ele, Kiamasa não entende como Jinta está agindo como se a revelação não o incomodasse nem um pouco. Jinta diz a ele que não há motivo para ficar chateado. O que mais importa para ele é a segurança da princesa e da vila. O mais estranho é que Kiamasa nem está tentando se gabar de se casar com Shiryuki. Ele sabe que Jinta a ama e que ela também ama Jinta. Então, simplesmente parece errado ser ele quem vai se casar com ela. Mas Jinta já tomou sua decisão e sai da vila para completar sua missão. Ao entrar na floresta, um demônio o ataca de surpresa. Antes de entrar na batalha, ele pergunta ao demônio se ele está sozinho, pois o relatório dizia que havia dois demônios ali. E o demônio revela que seu parceiro tinha assuntos inacabados para resolver na vila. Um mau pressentimento torce o estômago de Jinta. Primeiro, ele terá que derrotar este, depois correr de volta para impedir o que quer que o outro esteja planejando. Com um golpe pesado, ele avança e consegue cortar um dos braços do demônio. Mas o demônio continua seu ataque implacável, forçando-o a recuar. O demônio pega sua própria mão decepada, nem mesmo irritado com a perda. Em vez disso, está apenas impressionado que Jinta tenha tido habilidade suficiente para cortá-la. Enquanto isso, na vila, Suzum fica apavorada quando uma mulher demônio a confronta. O demônio insiste que Suzum é igual a ela, mas Suzum se recusa a aceitar isso. A mulher rapidamente percebe que o amor de Suzum por Jinta está impedindo que ela se torne um demônio completo, algo que acha frustrante, pois deve ter levado um amor e cuidado infinitos de Jinta para tornar Suzum tão gentil. Suzum ama Jinta com todo o seu coração, então ouvir o demônio falar bem de Jinta traz a ela uma sensação de conforto. Agora que Suzum não a teme mais, o demônio começa a tentar persuadi-la a usar seus poderes para ajudá-la. Ela até garante a Suzum que não lhe fará mal de forma alguma, e como todos sabem que os demônios são incapazes de mentir, diz a Suzum que ela pode confiar nela. No entanto, a garota rejeita sua oferta porque há uma chance de que os demônios possam ferir seu irmão. A demônio não pode negar isso, então tenta usar um método diferente para convencer Suzum e mostra a ela uma visão. A visão mostra Shiryuki se despindo e se preparando para beijar Kiasa, e ao ver isso, Suzum vomita.
Ela questiona a demônio, perguntando se o que testemunhou era real. A demônio então explica que sua habilidade lhe permite ver o futuro. Ela também pode compartilhar essas visões do futuro com outras pessoas, que foi exatamente o que Suzum acabou de experimentar. Mas se Suzum ainda tiver dúvidas, a demônio diz que está mais do que disposta a levá-la ao santuário agora mesmo para que possa ver com seus próprios olhos. Enquanto isso, Jinta ainda está lutando contra o outro demônio. Mas antes que a luta continue, ele quer saber por que os demônios atacam os humanos em primeiro lugar. O demônio explica que esse é simplesmente seu propósito na vida. Os demônios não precisam necessariamente matar humanos, mas cada demônio tem um propósito específico que deve cumprir, e neste momento, o propósito do demônio é detê-lo. O poder do demônio permite que ele absorva as habilidades de outros demônios ao comê-los, até mesmo remodelando seu próprio corpo livremente. Sabendo que hesitar significa morte, Jinta avança para finalizá-lo. Mas em um instante, seu braço é arrancado. Quando ele tenta cortar a garganta do demônio, o monstro simplesmente esmaga a lâmina com os dentes. Por todos os cálculos, Jinta deveria estar morto. Mas no último segundo, ele alcança um pedaço de sua espada quebrada. Ele então mergulha o fragmento profundamente no coração do demônio antes que ele possa retaliar. Assim, Jinta emerge vitorioso. O demônio aceita sua derrota e está feliz com isso. Este era seu propósito o tempo todo. Ele revela que sua companheira tem a habilidade da previsão e a usou para olhar 170 anos no futuro. Sua visão mostrou o demônio mais forte de todos os tempos vivendo bem ali. É por isso que eles vieram em primeiro lugar. Assim que o demônio menciona um demônio vivendo na vila, Jinta percebe que ele deve estar falando sobre Suzum. Mas antes que possa reagir, o demônio diz que vai dar a Jinta um presente para parabenizá-lo por sua vitória. Um segundo depois, o braço decepado do demônio agarra a cabeça de Jinta e começa a apertá-la até que ele desmaie. Enquanto isso, de volta ao santuário, Kiasa está em cima de Shiryuki, mas ela pede para ele parar, dizendo que não está pronta para ter um filho, ou, pelo menos, quer esperar até saber que Jinta está seguro. No entanto, Kiasa insiste que agora é o momento perfeito, apontando que Jinta está atualmente fora em uma missão. Caso contrário, Jinta estaria preso do lado de fora, forçado a ouvir seus gemidos. Antes que qualquer outra coisa aconteça, a garota demônio irrompe pelas cortinas, forçando Suzum a ver a cena horrível, e ela fica completamente devastada. Enquanto isso, Jinta acorda na floresta, seu braço de alguma forma restaurado, o demônio desaparecido. Mas ele não pode perder tempo com isso, Suzum pode estar em perigo. Então ele corre de volta para a vila sem pensar duas vezes. Enquanto isso, Suzum luta para processar o que acabou de ver. Assistir Jinta amar Shiryuki foi doloroso, mas ela suportou, até mesmo interrompendo seu próprio crescimento para evitar interferir, tudo pela felicidade dele. Ela até parou de crescer para não atrapalhar o relacionamento de Jinta e Shiryuki. Shiryuki está se casando com outra pessoa. Esse é o limite. Suzum perde o controle e enlouquece completamente. Ela é tomada por uma frustração avassaladora ao perceber que Shiryuki trairia o amor de Jinta, e, após algumas palavras provocativas da garota demônio, Suzum toma a decisão de matá-la. Os poderes demoníacos despertam de uma só vez, e toda a sala fica envolta em uma aura negra quando Suzum se transforma em sua forma adolescente. Kiasa pega a espada lendária e tenta atacar Suzum. Mas antes que ele possa fazer um movimento, o demônio o nocauteia completamente. Ela então arrasta o corpo de Kiasa para fora, dizendo que há algo que deseja resolver, deixando Shiryuki sozinha com Suzum. Pouco tempo depois, Jinta chega ao santuário e encontra Shiryuki ainda viva, e ela corre direto para seus braços. Mas um segundo depois, Suzum corta sua cabeça. Jinta fica paralisado, sem acreditar no que acabou de acontecer. Momentos depois, Suzum aparece atrás dele, segurando a cabeça decapitada de Shiryuki. Jinta exige saber por que Suzum faria algo tão horrível, levando Suzum a começar a explicar tudo sobre o casamento de Shiryuki com outro homem. Mas Jinta já sabia. E mesmo que não soubesse, isso ainda não lhe dava o direito de matar Shiryuki. Nesse momento, Jinta percebe que a Suzum que ele uma vez amou não existe mais. E com Shiryuki morta, tudo que resta dentro dele é ódio. O braço demoníaco começa a se fundir com o resto de seu corpo, transformando-o. E agora, ele encara Suzum com nada além de puro desprezo. Suzum não entende por que ele está olhando para ela com tanto ódio, quando tudo o que queria era fazê-lo feliz. Ela interpreta sua expressão como um sinal de que ele está prestes a abandoná-la, como todos os outros. Então, ela toma a decisão de matá-lo. No entanto, quando ela apunhala Jinta no estômago, percebe rapidamente que mal causou qualquer dano.
E em resposta, Jinta atravessa um buraco direto em seu corpo com um soco. Suzun sobrevive ao golpe brutal, então Jinta se prepara para acabar com ela. Mas no último momento, a garota demônio salta e se sacrifica para proteger Suzun. A garota demônio implora para que Suzun fuja enquanto ainda pode. Então, Suzun começa a se afastar. Mas antes de partir, ela diz a Jinta que não há mais nada para ela neste mundo. Então, não importa quantos anos leve, ela vai garantir que tudo seja destruído. E naquele dia final, ela voltará para matá-lo por sua traição. Antes de continuar, quero falar para vocês que tem 3 links na descrição desse vídeo para vocês. O primeiro é um presente especial para o inscrito do canal. O segundo é um link onde você pode encontrar as melhores e mais baratas action figures de animes e o terceiro é o link de um canal de games que eu e um amigo estamos criando. Se puderem se inscrever e dar uma força lá eu agradeço. Se também puderem deixar um valeu demais nos comentários desse vídeo, ajuda muito o canal, então bora continuar o vídeo. Na década de 1850, Jinta, agora conhecido como Gina, havia construído uma excelente reputação como caçador de demônios. Então, um dia, ele é convocado por um homem rico para uma missão especial. O homem apresenta Gina ao seu assistente Zenji e diz que ele pode pedir a Zenji quaisquer detalhes extras sobre o trabalho. Em seguida, ele se levanta e sai da sala. Então Zenji cumprimenta Gina e pergunta o quanto ele já sabe. O homem já contou a Gina sobre sua amada filha Natsu e como ele quer que Jinta a proteja de um demônio que apareceu recentemente, mas há um pouco mais na história do que isso. Basicamente, Jinga vai trabalhar como guarda-costas de Natsu, porque desde que ela fez 13 anos, diz que tem ouvido um demônio do lado de fora do seu quarto. O demônio constantemente dizia coisas como, devolva minha filha para mim. Então Natsu está apavorada que o demônio possa sequestrá-la. Falando em Natsu, ela de repente entra na sala furiosamente procurando por Zenji. Ela nota Gina sentado ali e presume que ele deve ser o guarda-costas que seu pai disse que contrataria. Mas quando Jinga tenta se apresentar, ela o interrompe. Ela não quer ter nada a ver com ele e diz para ele sair imediatamente porque ele obviamente é algum tipo de vigarista que só afirma ser um caçador de demônios. Zenji tenta convencê-la de que Gina é um caçador de demônios genuíno porque seu pai fez de tudo para encontrá-lo, mas Natsu se recusa a ouvir e exige que Zenji expulse Jinga. Mais tarde naquela noite, Natsu está sentada em sua cama porque ainda está com medo de que o demônio volte. Então Zenji aparece e se senta do lado de fora da porta dela para acalmar seus nervos. Ter Gina provavelmente teria sido melhor, mas como Natsu expulsou-os, Zenji vai ter que agir como guarda-costas dela. Ele não tem certeza de quão útil seria em uma luta contra um demônio, mas se isso a fizer se sentir melhor, ele promete fazer guarda até de manhã para que ela possa dormir. Natsu fica feliz que Zenji veio protegê-la, mas ele ainda duvida que um demônio realmente vá aparecer. Natsu fica desapontada ao ouvir que Zenji não acredita totalmente nela, e foi a mesma coisa com seu pai, porque mais ele contrataria um samurai duvidoso para matar um demônio. Zenji não pode ter certeza de que o pai de Natsu acredita que demônios existem, mas ele pode garantir que o pai dela está levando isso a sério. Ele se importa com o bem-estar de Natsu de todo o coração, mesmo que ela não seja biologicamente filha dele. Nesse momento, Natsu ouve a voz do demônio novamente e isso lhe dá calafrios. Ela implora para Zenji ajudá-la, mas ele está tão assustado quanto ela. Assim que vê o demônio, ele diz para Natsu ficar dentro do quarto enquanto ele lida com isso, mas ele não tem ideia de como vai derrotar essa coisa. Pouco antes do demônio colocar as mãos em Zenji, seu braço é de repente cortado por Gina. Gina primeiro pede que o demônio se identifique, mas quando ele não responde, decide simplesmente cortá-lo ao meio. Com um golpe de sua espada, o demônio cai no chão e se desintegra em fumaça preta, então Zenji e Natsu estão seguros por enquanto. Natsu reconhece Gina como o samurai que ela expulsou mais cedo naquele dia, então ele se vira e pergunta se ela ainda acha que ele é um vigarista. Natsu pergunta se o demônio está morto, mas matá-lo não vai ser tão fácil assim. Na experiência de Gina, os demônios só estão realmente mortos quando se transformam em névoa branca. Como esse se transformou em névoa preta, ele definitivamente vai voltar. Na manhã seguinte, Zenji agradece formalmente a Gina por tê-lo salvado na noite anterior. E como o demônio vai voltar, ele pede que Gina fique por mais uma noite. Gina diz que ficaria feliz em ajudar, mas tem algumas perguntas que gostaria de fazer sobre Natsu. Ele está curioso desde que ouviu o demônio dizer, devolva minha filha para mim. Então quer saber se há uma história por trás disso. Zenji explica que os verdadeiros pais de Natsu fazem parte da família estendida do chefe, mas faleceram há algum tempo. Então o chefe acolheu Natsu e a criou como sua própria filha.
E caso Gina esteja preocupados, Enji garantiu que não há chance de Natsu ser uma criança demônio, porque se fosse, não haveria a menor chance do chefe sequer considerar adotá-la. A esposa do chefe foi morta por demônios, e depois disso, seu filho fugiu e não foi mais visto. O chefe culpa a perda de sua família nos demônios, então ele odeia todos os demônios com cada fibra de seu ser. Mais tarde naquela noite, Natsu está jantando com seu pai e ele pergunta se tudo tem corrido bem com seu novo guarda-costas. No começo, ela estava um pouco cética em relação a Ginga, mas depois de vê-lo em ação, ela tem certeza de que ele é realmente eficaz. Embora Matsu esteja curiosa sobre o motivo de seu pai ter escolhido especificamente contratar Ginga, ele lhe conta que houve rumores de demônios rondando Ada recentemente, mas ao mesmo tempo também há rumores sobre um homem que pode matar qualquer demônio com um único golpe, desde que seja pago por isso. O pai de Natsu verificou pessoalmente os rumores, então ele sabia que não haveria pessoa melhor para contratar como guarda-costas de Natsu. Natsu fica feliz em saber que seu pai realmente a levou a sério quando ela contou sobre o demônio, porque o amor dele é tudo o que importa para ela. Natsu tem sido muito feliz desde que ele a adotou, mas ao mesmo tempo tem sido constantemente atormentada por todos os boatos odiosos que as pessoas espalham sobre ela. Mais tarde naquela noite, Enji e Gina estão sentados do lado de fora do quarto de Natsu como planejado, quando de repente ela sai e pede a Gina que diga seu nome porque ela não deixou ele se apresentar antes. O pai de Natsu parece ter uma boa opinião sobre ele, então ela decidiu que também vai confiar nele. Gina percebe que Natsu tem bastante carinho por seu pai adotivo Ju, mas isso é normal porque ele a acolheu e lhe deu um lugar para ficar, então ela é muito grata a ele. Enquanto estão nesse assunto, Gina pergunta a ela sobre um boato que ouviu envolvendo o filho perdido de Ju, mas assim que menciona isso, Matsu grita que não sabe nada sobre isso. Isso é claramente um assunto sensível para ela, então Gina decide deixar pra lá por enquanto para não chateá-la. Natsu então pergunta a Gina se é possível para um humano e um demônio terem um filho juntos, e Gina responde que sim. Então Natsu começa a pensar que talvez ela realmente seja filha daquele demônio que continua atacando, mas Gina assegura que ela não tem nenhuma relação com aquele demônio. Natsu pergunta a Gina como ele pode ter tanta certeza, então G explica que ele tem um pouco de história com esse demônio, então ele sabe que não pode ser a mãe de Natsu. Existem várias formas de um demônio nascer neste mundo. Pode vir de dois pais demônios, de um demônio e um humano, ou, em casos mais raros, um demônio pode surgir do nada. Demônios assim nascem da essência de emoções fortes, especialmente as negativas, e quando esses sentimentos negativos se acumulam dentro das pessoas, às vezes podem tomar a forma de um demônio como este. Natsu começa a surtar depois de ver o demônio novamente, então Gina se aproxima casualmente dele e começa a pedir que diga seu nome. O demônio não parece inteligente o suficiente para entender o que Gina está dizendo. Quando ele se lança contra ele, Gina lhe dá um tapa no rosto e o prende no chão. Enji incentiva Ginga a matar o demônio logo, mas Ginga responde que se fizer isso, ele vai continuar voltando. Natsu pergunta por quê, então Gina explica que foram as emoções dela que deram origem a esse demônio. O demônio apareceu como resposta à crença de Natsu de que causar confusão faria com que seu pai focasse sua atenção nela. Matsu inicialmente se recusa a acreditar, mas tudo que Gina está dizendo faz total sentido. Ela queria algo que fizesse seu pai tratá-la como uma filha de verdade, e de repente um monstro apareceu para que isso acontecesse. Ginga diz a ela que a única maneira desse demônio desaparecer para sempre é se ela recuperar o controle sobre seus sentimentos, mas Natsu não sabe como deveria fazer isso. Ginga diz a ela que tudo o que precisa fazer é aceitar o que sente de verdade e pedir sinceramente para que ele mate o demônio. Natsu pensa por um momento e percebe que tudo o que ela sempre quis foi ser amada por Ju como sua filha, mas ela achava que ele não se importava com ela dessa forma. Foi por isso que ela acabou acreditando que, se fosse atacada por um demônio, talvez ele começasse a amá-la mais. E agora, esses sentimentos feios se manifestaram na frente dela, então, de certa forma, aquele demônio é ela. No entanto, Enji diz a ela para não pensar dessa forma. Aquele demônio pode ter nascido dos sentimentos dela, mas isso não é o que importa agora. Enji sabe que Ju ama Natsu mais do que qualquer coisa no mundo, e Natsu o ama na mesma medida, mas nenhum dos dois é bom em expressar isso. Ela vai precisar começar a lidar com seus sentimentos de forma mais honesta a partir de agora, mas Enji jura que estará ao lado dela para ajudá-la nisso. Isso dá a Natsu a confiança para finalmente deixar de lado a dúvida e o auto-ódio que geraram o demônio, então ela diz a Gina para matá-lo de uma vez por todas. E assim que Gina ouve essas palavras, ele puxa sua espada e corta o demônio ao meio.
Dessa vez, o corpo do demônio desaparece em uma névoa branca, então Gina tem certeza de que ele não vai voltar mais. No entanto, mais tarde naquela noite, depois que Natu voltou para a cama, o corpo do demônio começa a se rematerializar. Gina esperava que algo assim acontecesse, porque se o demônio tivesse realmente se formado apenas a partir das emoções negativas de Natu, então ele teria deixado de existir assim que ela decidiu deixá-las para trás. Isso significa que as emoções de outra pessoa estavam misturadas nesse demônio, e pelo que Gina sabe, há apenas mais uma pessoa nessa região que tinha potencial para se tornar um demônio, e essa era a esposa falecida de Ju. Com as emoções negativas de Natu desaparecidas, o demônio está lutando para manter sua forma. Mas a filha que ele continua chamando não é Natu, é Suzu. Isso significa que Gina é o filho desaparecido de Ju, e esse demônio é sua e de Suzu mãe. Para ser completamente honesto, Gina não tem lembranças claras de como sua mãe era quando ainda estava viva, mas ele está triste por as coisas terem terminado assim, e tudo o que ele pode fazer agora é pôr fim ao sofrimento de sua mãe para que ela finalmente possa seguir em frente. Na manhã seguinte, Ginga está prestes a partir, então Zenji e Natsu saem para agradecê-lo novamente por toda a sua ajuda. Ginga diz a eles que não há necessidade de agradecer, porque ele já recebeu sua recompensa e, além disso, essa é a forma dele de fazer as pazes. Natsu não entende o que ele quer dizer, então Gina explica que envelhecer permitiu a ele refletir sobre suas ações no passado. Embora ele acreditasse que estava fazendo a coisa certa ao fugir com Suzu naquela época, ele nunca parou para considerar como suas ações afetariam seu pai, ou o mundo, nesse caso. Natsu ainda não entende do que ele está falando, então Gina apenas diz a ela para valorizar a bondade que seu pai demonstra a ela. Ele então começa a se afastar, e alguns momentos depois Ju aparece. Inji pergunta por que Ju não saiu para agradecer a Gina também, mas ele não viu razão para isso, porque soube desde o momento em que Gina chegou que ele conseguiria cumprir a missão. Inji se pergunta por que Ju teria tanta fé em um caçador de demônios aleatório, mas Ju diz que é perfeitamente normal um pai ter fé em seu filho. Os outros ainda não descobriram que Gina é filho de Ju, e Ju não pretende explicar isso para eles. Então ele diz a Zenji para voltar ao trabalho logo ou será rebaixado. Zenji não quer isso, então ele vai fazer seu trabalho. E Ju também começa a sair, mas antes disso, Natsu tem algo que quer dizer. Ela pergunta se há algo que ela possa fazer para ajudar, mas Ju fica curioso sobre o motivo da pergunta. Ela explica que Ginga disse a ela que deveria retribuir a bondade de Ju, e Ju fica feliz em saber que Ginga ainda pensa nele como uma boa pessoa. Mas ele diz a Natsu que ela não precisa se preocupar em retribuí-lo, porque a melhor forma de um filho fazer seu pai feliz é vivendo uma vida longa e feliz. Gina continua sua jornada e depois de viajar por um tempo, ele acaba em uma nova vila e está atualmente em uma loja de soba para almoçar. O dono prepara sua refeição para ele e entrega para sua filha Ofu para que ela possa levar até a mesa de Ginga. Ela ainda é nova nisso, então tem praticado para garantir que não derrube a comida. Seu pai está orgulhoso que ela não fez bagunça dessa vez, mas falando em bagunça, seu pai menciona como tem havido uma série de assassinatos acontecendo recentemente. O boato na rua é que há um serial killer na cidade, mas o imperador se recusa a levantar sua bunda preguiçosa e fazer algo a respeito. Gina o avisa para ter cuidado com o que diz porque as pessoas podem ser executadas por insultar o imperador desse jeito. Mas Gina não é o tipo de pessoa que dedura, e ele realmente gosta dessa loja, então não quer vê-la ser destruída. Enquanto estão nesse assunto, o homem pergunta a Gina por que ele continua vindo a essa loja. Ofu diz ao pai para parar de incomodar Gina enquanto ele está comendo ou ele pode não voltar mais, mas esse é o 5º dia consecutivo que Gina para aqui para comer, então ele já é praticamente um cliente regular. Assim que Gina termina de comer, ele paga ao pai dela pela refeição. Mas antes de sair, o pai dela pergunta por que ele tem tanto dinheiro em mãos. Ele não está acusando Gina de nada, mas Ronins geralmente são pobres, então está se perguntando de onde Ginga tira seu dinheiro. Gina explica que trabalha como caçador de demônios e o pai dela realmente não acredita que demônios existam, mas tem ouvido alguns rumores preocupantes ultimamente. As pessoas acham que o serial killer pode na verdade ser um demônio, porque todas as vítimas que foram encontradas tinham seus corpos terrivelmente mutilados, e várias outras pessoas simplesmente desapareceram sem deixar rastros. Isso definitivamente soa como um demônio, então Gina pergunta ao pai onde o assassino foi visto pela última vez para que ele possa dar uma olhada. Toda essa conversa sobre demônios e serial killers está deixando Ofu preocupada, então antes de Ginga sair, ela faz ele prometer que vai tomar cuidado lá fora. Mais tarde naquela noite, Ginga vai até a ponte onde o assassino foi visto pela última vez, esperando matá-lo.
Mas depois de esperar por várias horas, nada acontece. Ele está prestes a desistir por hoje e voltar para casa, mas nesse momento ouve o som de uma garota gritando por ajuda, então ele corre para ajudar. Mas quando chega lá, tudo que encontra são vários cadáveres mutilados. No entanto, todos os corpos ali são de homens, então o assassino deve ter raptado a mulher. Enquanto Gina ainda tenta entender o que está acontecendo, ele de repente sente algo vindo em sua direção, então instintivamente desvia e mal consegue evitar um golpe de espada. Seu atacante parece estar invisível, então Ginga não consegue acompanhá-lo e é cortado nas costas. Ele tem certeza de que o atacante deve ser um demônio, e como não há ninguém por perto para vê-lo, ele não precisa mais esconder seu braço demoníaco. O demônio invisível avança e tenta cortar Gina novamente, mas o corpo de Ginga agora está muito duro, então a espada se despedaça ao contato. Agora que não está mais se contendo, ele está pronto para matar o demônio assassino de uma vez por todas. Mas antes que possa fazer qualquer coisa, o demônio levanta os braços no ar e diz que não quer mais lutar. Seu nome é Mozuki e ele diz que o único motivo pelo qual atacou Gino foi porque também estava tentando caçar o assassino. Ele tinha ouvido rumores de que o assassino era um demônio e aconteceu de sentir um demônio por perto, então naturalmente assumiu que era o assassino. E quando chegou aqui, Ginga era a única pessoa que viu. Se o que ele diz é verdade, Ginga pergunta por que um demônio estaria caçando um serial killer, mas é uma longa história, então Mozuki sugere que eles vão para algum lugar mais privado antes que alguém os veja. Mozuki leva Gina até sua casa e, quando se sentam, ele explica que à medida que os demônios envelhecem, alguns escolhem se misturar com os humanos e viver pacificamente na sociedade. Demônios são incapazes de mentir, mas desde que ninguém pergunte diretamente se ele é um demônio, ele pode manter seu segredo. Mozuki é um demônio superior que vive há mais de 100 anos, então conseguiu manifestar a habilidade de ficar invisível. As pessoas geralmente assumem que demônios superiores são fortes, mas no caso de Mozuki, ele ainda é mais fraco e mais lento que um demônio comum. Gina sabe que Mozuki não é o assassino, mas está curioso sobre por que ele está tão investido em eliminar o verdadeiro assassino. E Mozuki explica que tem uma vingança pessoal. O assassino mata as vítimas masculinas no local, mas as vítimas femininas são sempre sequestradas. E Mozuki sabe disso com certeza porque sua esposa foi uma das vítimas. O nome dela era Atsu, e ela sempre o tratou com gentileza apesar de saber que ele era um demônio. Mas então, cerca de um mês atrás, ela desapareceu sem deixar rastros. 10 dias depois, o corpo dela foi encontrado perto do rio Kan, e segundo o relatório que foi entregue, parecia que ela havia sido horrivelmente torturada antes de morrer. Mozuki se recusa a deixar tamanha injustiça impune, porque Atsu não merecia sofrer uma morte tão horrível. Mozuki não gosta particularmente de humanos, mas ele genuinamente amava sua esposa mais do que tudo, então ele sente nada além de ódio pelo assassino que a matou. Ele quer vingar sua esposa por conta própria, então pede a Gina para deixar a caçada ao assassino com ele. Mas Gina não pode concordar com isso. Caçar demônios é seu objetivo de vida, então ele não pode simplesmente ignorar esse caso. Mozuki entende o ponto dele, então oferece trabalhar junto com Gina para que possam rastrear o assassino juntos, mas ele pede que Gina o deixe ser o responsável por matar o assassino quando chegar a hora. Gina está de acordo com o combinado, mas pergunta a Mozuki se ele tem certeza de que vingança é realmente o que ele quer. Quando eles realmente encontrarem o assassino, Mozuki será forçado a carregar o fardo de matar uma pessoa, e talvez ele não esteja pronto para isso. No entanto, Mozuki está plenamente ciente do que significa tirar a vida de uma pessoa, e ele tem certeza de que quer fazer isso. Como ambos chegam a um entendimento, passam as noites seguintes caminhando pela cidade e perguntando às pessoas se viram algo estranho acontecer recentemente. Mas, infelizmente, mesmo depois de várias noites de busca, eles não conseguiram encontrar nenhuma pista útil, então ainda estão presos no ponto de partida. Eles decidem fazer uma pausa naquela noite e voltam para a casa de Mozuki para tomar uma bebida. Enquanto estão aproveitando a bebida, começam a conversar e Mos pergunta a Gina por que ele escolheu caçar demônios sendo ele mesmo um. Já tem 2 motivos principais para caçar demônios. Primeiro, isso rende a ele uma quantia decente de dinheiro, então ele nunca precisa se preocupar em ter dinheiro. Há muitas pessoas que odeiam demônios, então ele cobra um valor justo em troca de eliminar os demônios delas. Ele pergunta a Mozuki se a ideia de matar demônios por lucro o incomoda, mas Mozuki realmente não se importa com o que acontece com os outros demônios. Além disso, ele não tem o direito de criticar como Gina ganha seu dinheiro enquanto está feliz tomando a bebida que Gina comprou com esse dinheiro.
Mozuki lembra que ele mencionou algo sobre um segundo motivo, então pergunta sobre isso, já que deve haver mais nessa profissão de caçador de demônios do que apenas dinheiro. Gina explica que também está matando demônios porque quer acumular poder para uma batalha futura. Ele fez disso sua missão de vida, deter um certo demônio, e vai precisar de toda a força que conseguir para conseguir isso. Mozuki acha estranho que Gina tenha usado a palavra deter em vez de matar ao se referir a esse demônio em particular. Então sabe que deve haver uma história por trás disso. Desde que assistiu a esse demônio matar a mulher que ele amava, matar demônios passou a ser algo completamente natural para ele. Mas quando pensa em confrontar Suzu, ele ainda não decidiu se realmente quer matá-la ou não. De qualquer forma, ainda vai precisar ficar mais forte se quiser enfrentá-la no futuro. Mas depois disso, ele não tem certeza do que vai fazer. Gina pergunta a Mozuki o que ele pretende fazer depois de vingar a morte de sua esposa, mas Mozuki realmente não tem planos em mente. Parte do motivo pelo qual ele se disfarçou de humano é porque odeia violência. Ele não quer ser caçado por humanos, nem quer ter que lutar contra outros demônios. Então o objetivo dele sempre foi viver uma vida tranquila nessa vila. Ele só queria poder viver sua vida tranquila com sua esposa ao seu lado. Dito isso, assim que ele tiver vingado ela, pretende voltar a viver como um humano comum, mantendo viva a memória dela. No dia seguinte, Gina volta à loja de Soa e pede sua refeição habitual. Enquanto está sentado, Ofu pergunta se a caçada ao assassino está indo bem. Mas ele ainda não teve muita sorte, e isso é realmente uma pena, porque uma garçonete bonita como Ofu não deveria ter que se preocupar com um assassino andando pela vizinhança. Ofu fica sem graça depois de ouvir Gina dizer que ela é bonita, e seu pai aproveita a oportunidade para ser o cupido da filha. Ele pergunta a Virginia se ele está interessado em Ofu, mas ela fica muito envergonhada e diz ao pai para parar com isso. Ele diz que só está tentando ajudar, já que ela nunca teve um relacionamento de verdade, mas embora isso possa ser verdade, ela é perfeitamente capaz de encontrar um parceiro por conta própria, até lá, ela só quer ficar ao lado do pai. Ela pede desculpas a Gina pela ousadia do pai, mas Gina diz que não se importa, porque pode ver que o pai dela é um bom homem que só está tentando fazer o melhor pela filha. Ofu concorda e diz que ama muito o pai, mas pelo olhar no rosto de Ginga, ela sente que ele não tem o melhor relacionamento com o próprio pai. Gina a encara em silêncio por alguns segundos, então Ofu pede desculpa se a pergunta o deixou desconfortável, mas Gina diz que está tudo bem e começa a contar a história da sua infância. Ele explica que tem uma irmã mais nova e, quando eram mais jovens, seu pai nunca a tratou bem. Ele a espancava constantemente e dizia que ela não pertencia à família, então um dia Gina levou Suzu e fugiu. Ofu pergunta a Jinaden se ele odeia o pai pelo que aconteceu, mas ele não odeia. Na verdade, ele consegue entender por que o pai reagiu do jeito que reagiu com tudo o que aconteceu desde então, mas ele não pode mudar o passado. Mais tarde naquela noite, Gina e Mozuki estão em suas patrulhas habituais, e mais uma vez eles não encontram absolutamente nenhum vestígio do assassino. Parece que o assassino pode ter se escondido desde que eles começaram a procurá-lo, mas, pelo lado positivo, isso significa que não houve novas vítimas recentemente. Dito isso, eles não vão encontrar nada essa noite, então Mozuki sugere que eles encerrem por hoje, mas então ele nota alguém do outro lado da ponte. Acontece que é Ofu, e independentemente do que ela esteja fazendo, é perigoso para ela estar sozinha na rua a essa hora da noite, especialmente com um assassino à solta, então Gina vai falar com ela. Ofu fica surpresa ao ver Gina por ali, então pergunta se ele está sozinho. Gina diz que na verdade está com um amigo, mas quando se vira, Mozuki não está em lugar nenhum. Ele ficou invisível para que Gina e Ofu pudessem conversar a sós, e lembra a Gina para garantir que leve Ofu para casa porque não é seguro ela estar sozinha. Gina pergunta a Ofu o que ela está fazendo fora de casa a essa hora da noite, e ela explica que estava apenas admirando as flores de Salgueiro Neve. Recebeu esse nome porque parece neve nos galhos, mas na verdade faz parte da família das cerejeiras. Gina acha a flor lamentável porque ela finge ser um salgueiro, mas é uma cerejeira, então no fim das contas ela não tem identidade real. Mas Ofu não vê dessa forma. Independentemente de você pensar que é um salgueiro ou uma cerejeira, a flor ainda floresce toda primavera, e sua beleza permanece a mesma. Gina entende o ponto que ela está tentando fazer, e acha engraçado que uma flor possa ter mais controle sobre sua vida do que ele tem. Os dois riem disso juntos, mas ainda está bem tarde, então Gina se oferece para levá-la para casa e Ofu aceita com alegria. Enquanto caminhava para casa, Ofu diz a Gina que ele deveria tentar relaxar com mais frequência, já que parece estar realmente estressado.
Ele acha que ela pode estar certa, já que tem vivido sua vida com o único propósito de alcançar um único objetivo, então não se permite descansar com frequência. Ofu não tem ideia de qual é o importante objetivo de Gina e não tem intenção de se intrometer em seus assuntos pessoais, mas viver toda a sua vida por um único objetivo parece extremamente cansativo para ela. Gina admite que é, mas ele não tem mais nada pelo qual viver, então ela escolhe continuar como está. Enquanto caminha, Ofu nota algumas flores crescendo ao lado de uma parede, então ela para observá-las. Ela pergunta a Gina se ele sabe o que são essas, mas ele não é muito um botista, então diz que não faz ideia. Ofu explica que essas são Winter Daffins e são conhecidas por resistirem ao inverno até florescerem na primavera. Ofu então nota outro grupo de flores por perto e Genia realmente sabe o que são essas. Elas são chickpeas e ele sabe disso porque, na vila em que cresceu, era uma cura popular para dores de estômago. Uma amiga de infância costumava tomá-las o tempo todo porque tinha o hábito de comer doces até que seu estômago doesse, então Gina sempre tinha que garantir que ela tomasse o remédio. Buff acha a história divertida, e o fato de Gina conseguir lembrar de uma memória tão querida é prova de que há mais em sua vida do que um único propósito. Ginga e Ofu eventualmente chegam à casa dela, então ela o agradece por tê-la escoltado e começa a entrar. Mas antes de ir, Ginga pergunta se ela poderia ensiná-lo mais sobre flores algum dia, de preferência não à noite, claro. Depois disso, Ginga volta a fazer guarda, caso o assassino apareça, e esta noite ele está de guarda na ponte. Em um momento, um homem bêbado passa com uma garota vindo atrás dele. Quando a garota passa por Gina, ela fica hipnotizada por quão bonito ele é, mas sua alegria não dura muito porque, poucos segundos depois, o homem bêbado à frente tem seu corpo dilacerado. Gina imediatamente entra em ação e prepara sua espada para enfrentar o demônio, mas como a garota está ali, ele não pode usar seus poderes demoníacos. Ele faz o melhor que pode para matar o demônio, mas sua pele é muito dura para que seus cortes façam qualquer dano, então o melhor que ele pode fazer agora é manter o assassino afastado da garota. Infelizmente, o assassino consegue passar por ele e vai atrás da garota. Mas assim que o assassino está prestes a decapitar a garota, ela é subitamente puxada para longe por Mozuku. Isso dá tempo suficiente para Júnior atacar o demônio novamente, mas ele ainda não consegue cortar sua pele do jeito que está, então não há muito que possa fazer, e eventualmente o demônio encontra uma brecha e salta para o céu para escapar antes que Gina pudesse matá-lo. Ele se desculpa com Mozuku por deixar o demônio escapar, mas Mozuku diz que não é culpa dele, porque não havia como saber que o demônio seria tão resistente. De qualquer forma, Mozuku diz que vai tentar segui-lo na esperança de encontrar seu covil, então, enquanto isso, ele diz a Gina para cuidar da garota que salvou. Enquanto Mozuku vai embora, Ginga se vira para a garota, e os dois se encaram por um segundo até que ela pede que ele a ajude a se levantar logo. Ela pergunta a Jin se ele se lembra dela, mas ele não tem ideia de quem ela é, e a garota fica realmente desapontada. Ela diz a ele que é Natu, a garota para quem ele matou um demônio há 3 anos, e agora que já a observa bem, ela realmente parece familiar, mas está muito maior do que da última vez que ele a viu. Ela diz que é normal as pessoas mudarem ao longo dos anos, mas estranhamente Ginga parece exatamente igual a como era 3 anos atrás. Já pergunta por que ela está fora tão tarde da noite, então Matsu explica que está ajudando seu pai com algumas entregas para um cliente valioso. Nesse momento, Enji aparece correndo para verificar Natu porque ouviu uma comoção, e fica surpreso ao ver Gina ali, de todos os lugares. Ele brinca perguntando se Natu e Gina estão tendo um caso noturno, mas Gina explica casualmente que Natu quase foi morta pelo assassino, então ele a salvou, embora o cara bêbado não tenha tido tanta sorte. Assim que Sanji vê o corpo morto no chão, ele entra em pânico e diz que precisam chamar os oficiais da vila imediatamente, mas Natu não acha que isso adiantaria, já que a polícia nunca conseguiria lidar com um demônio. Enji fica surpreso ao ouvir que um demônio é responsável por isso, já que pensava que o demônio que tinha como alvo Natsu já tinha ido embora. Mas Gina explica que este é um demônio diferente que ele tem rastreado há vários dias, e o fato de ele ter atacado Natsu é apenas uma coincidência. Enji realmente não quer se envolver em mais problemas com demônios, mas já é tarde demais para isso, então Gina diz a ele que, se ele ou Natu precisarem de ajuda com um demônio, podem procurá-lo em uma loja de soba em Fukuboa. Mas, por agora, Ginga precisa continuar procurando pelo assassino, então ele começa a se afastar. Mas antes de partir, Enji tem algo que precisa dizer a ele. Se Gina está planejando procurar o demônio, então ele pode ter alguma sorte se for para Teramashi. Há um templo antigo lá, mas o sacerdote já morreu há muito tempo, então o edifício foi abandonado.
No entanto, recentemente, as pessoas têm ouvido muitas vozes femininas vindo de lá todas as noites, então há rumores de que pode haver um demônio ali. Enquanto isso, Mozuku tem tentado seguir o rastro do demônio, mas ele perde de vista e não tem ideia de onde começar a procurar. Justo então, ele ouve uma mulher gritando, e quando olha para cima, vê o demônio com a dita mulher na boca. A cena o lembra do dia em que encontrou o corpo de sua esposa no rio, e ele não descansará até conseguir sua vingança pelo que aquela criatura fez com ela. Ele persegue o demônio e eventualmente acaba no portão de um templo antigo. Ele não sabe no que está se metendo ali, então fica invisível e caminha cuidadosamente pelo portão. Dentro do templo, ele vê o demônio e a mulher que havia sido sequestrada antes, então ele avança e tenta esfaqueá-lo com sua lâmina. Mas, considerando que todo o seu poder é baseado em furtividade, avançar de forma descuidada foi um movimento estúpido, porque o demônio o ouviu chegando e cortou Mozuku no estômago. Então o demônio se vira para continuar comendo enquanto Mozuku sangra no chão. Mozuku não acredita que deixou isso acontecer, porque agora vai morrer sem conseguir sua vingança. Ele assiste impotente enquanto o demônio termina de devorar o corpo da mulher, e uma vez que termina, simplesmente passa por Mozuku porque não vale o esforço de matá-lo. Um pouco depois, Ginga chega ao templo e fica chocado ao encontrar Mozuku ferido no chão. Ele corre até ele e Mozuku se desculpa por ter deixado isso acontecer. Ele diz a Gina que encontrou o assassino ali enquanto ele comia uma mulher, mas ele falhou em matá-lo e não parece que ele sobreviverá para tentar novamente. Então, antes de dar seu último suspiro, ele pede a Gina que pegue sua espada e a use para matar aquele demônio por ele. Essa lâmina foi forjada em um lugar chamado Kadono e foi feita para ser realmente eficaz contra demônios, então deve ser útil para cortar a pele daquela coisa. Gina concorda em vingar ele e sua esposa, mas em troca diz que gostaria de permissão para usar o poder de Mozuku na batalha. Mozuku eventualmente morre, então Ginga usa seu braço demoníaco para começar a absorver sua habilidade. Enquanto faz isso, ele tem um vislumbre da vida que Mozuku viveu, como ele fugiu dos outros demônios superiores, como acabou nesta vila, e como ele e sua esposa se conheceram pela primeira vez. Foi apenas um encontro por acaso, com Mozuku esbarrando nela ao sair de casa, mas com o tempo os dois se aproximaram. Mozuku não queria construir seu relacionamento com base em uma mentira, então um dia contou a verdade sobre sua identidade. Ele esperava que Atsu fugisse dele de medo quando percebesse que ele disse que era um demônio. Mas ela apenas o olhou com um olhar confuso e perguntou por que ela deveria se importar, porque, seja ele um demônio ou um humano, nada poderia impedi-la de amá-lo. Quando o flashback termina, o corpo de Mozuku se vaporiza em uma névoa branca e Gina jura cumprir seu último pedido. Algumas horas depois, o assassino retorna ao templo com outra mulher. E enquanto a devora, pensa nos eventos que o levaram até esse momento. O demônio não sabe como nasceu, mas desde o momento em que acordou nesse corpo demoníaco, soube que sua missão na vida era matar o maior número possível de homens. Então foi isso que ele fez. O demônio executava sua tarefa mecanicamente, mas ao mesmo tempo sentia que estava destinado a encontrar alguém importante para que pudesse voltar para casa. No entanto, ele estava bem ciente de como era feio, então começou a buscar beleza, e a primeira coisa que lhe veio à mente foi comer o maior número possível de mulheres bonitas para que também se tornasse belo. Enquanto o demônio ainda devorava sua última vítima, ele de repente ouve a voz de alguém e, antes que soubesse o que estava acontecendo, um de seus braços foi cortado. Gina estava usando a habilidade de Mozuku para esconder sua presença, então o demônio não conseguia vê-lo de forma alguma. Em vez disso, tentou atacar seguindo o som dos passos de Gina, mas Gina era rápido demais para ele conseguir acompanhar. Dito isso, Gina não conseguia chegar perto o suficiente para acabar com ele sem ser atingido por um dos poderosos golpes do demônio, então desativou a invisibilidade e decidiu enfrentá-lo de frente com seu braço demoníaco. Com o aumento de força de seu braço demoníaco, Gina conseguiu facilmente cortar a cabeça do demônio em um único golpe limpo. Sua cabeça caiu no chão enquanto ele se retorcia de angústia. Mas, antes de morrer, Gina tem uma pergunta a lhe fazer. Está claro que o demônio sempre matava homens no local e sequestrava mulheres para comer, mas se esse for o caso, então esse demônio não poderia ser o que matou Atsu, porque o corpo dela não foi comido. Ele pergunta ao demônio seu nome, e ele começa a dizer que precisava de um corpo para poder voltar para casa. Gina não entende o que ele está falando, então ele pega sua cabeça e diz que agora vai absorver seu poder. O poder do demônio é chamado Dart, e ele concede um aumento temporário de velocidade, por isso será muito útil na batalha. Gina então tem um vislumbre da alma do demônio e, pelas visões que vê, percebe que esse demônio é realmente Atsu.
Ela foi atacada por um grupo de homens e depois jogada no rio para morrer, e o tempo todo que estava se afogando, tudo o que podia pensar era como precisava voltar para casa para Mozuku o mais rápido possível. Essas emoções, combinadas com o ressentimento pelos homens que a mataram, transformaram Atsu em um demônio, mas infelizmente seu desejo nunca poderia se realizar. No dia seguinte, Gina sai de seu quarto porque tem alguns assuntos a resolver, mas não antes de deixar uma oferenda em homenagem a Mozuki e Atsu. Enquanto isso, na loja de Soba, o pai de Ofu está preocupado que tenha assustado Gina, pois ele não voltou desde que mencionou que Gina poderia se casar com Ofu, se quisesse. Primeiramente, Ofu lembra de que ela nunca concordou em se casar com Gina e, quanto ao motivo de ele não ter vindo mais à loja, ela o encontrou há um tempo e ele disse que voltaria quando seu trabalho estivesse terminado. O pai de Ofu acha isso estranho, já que os assassinatos do slasher pararam, então isso significa que Gina deve ter matado o demônio responsável. Mas Ofu conversa com ele, e Gina disse que ainda havia mais demônios para ele matar. Mais tarde, naquela noite, os dois homens que mataram Atsu estão pensando em procurar uma nova vítima agora que o outro slasher foi resolvido. Eles brincam sobre como a última mulher que mataram ficou gritando por um tal de Mozuka até o momento em que morreu. Mas antes que pudessem dar mais um passo à frente, Gina aparece das sombras e os corta no local. Assim que tem certeza de que estão mortos, Gina se afasta, finalmente cumprindo o desejo de Mozuki de vingar Atsu. Antes de continuar, quero falar para vocês que tem 3 links na descrição desse vídeo para vocês. O primeiro é um presente especial para o inscrito do canal. O segundo é um link onde você pode encontrar as melhores e mais baratas action figures de animes e o terceiro é o link de um canal de games que eu e um amigo estamos criando. Se puderem se inscrever e dar uma força lá eu agradeço. Se também puderem deixar um valeu demais nos comentários desse vídeo, ajuda muito o canal, então bora continuar o vídeo. Em seguida vemos um samurai se aproximando da loja de Soba de Ofu logo. Na entrada ele percebe alguém o confundindo com seu irmão quando tenta se aproximar da pessoa acaba colidindo. Acidentalmente com Natsu que entra em pânico ao perceber que esbarrou em um samurai pedindo desculpas repetidamente. Ele não leva para o lado pessoal e também se desculpa admitindo que deveria ter prestado mais atenção o dono da loja. Intervém para tranquilizar Natsu dizendo que não precisa se preocupar pois aquele homem é Natsu Miura apesar de ser um samurai. Ele é bem conhecido ali por ser gentil e de bom coração. Na manhã seguinte encontramos Natsugu sentado na loja novamente encarando seu Soba em silêncio, mas o dono percebe que ele parece preocupado. Curioso, o dono pergunta o que o aflige e Natsugu admite que algo tem lhe incomodado. O dono se oferece para ouvi-lo e Natsugu confessa que se trata de seu irmão mais velho. O dono se surpreende já que até onde sabe, Natsugu é o herdeiro da família Miura, então não deveria haver um irmão mais velho, mas Natsugu tem certeza de que já teve um irmão mais velho e pergunta ao Ofu se ela já ouviu falar dele, revelando que seu nome era Sadana Gamira. Ofu diz que não, e Natsugu já esperava pois ninguém parece se lembrar de seu irmão, nem mesmo sua própria família. Ele chegou a duvidar de sua própria sanidade, mas o dono tenta descontrair o ambiente off. Então comenta que conhece alguém que talvez possa ajudar e seu pai acrescenta que esse homem é um cliente frequente, com o hábito de se meter em todo tipo de caso estranho. Natsugu em voz alta se o homem poderia ser algum tipo de adivinho ou xamã, o que faz Ofu e seu pai caírem na risada. Eles explicam que ele não é nada tão sofisticado, apenas um Ronin que por alguma razão sai por aí resolvendo incidentes bizarros por dinheiro. O dono acrescenta que embora ele possa parecer intimidador, na verdade é muito gentil e tem algumas manias engraçadas. Ele aparece todos os dias na loja só para devorar o Soba e bem nesse momento Gina entra na loja. Gina faz seu pedido como de costume e enquanto come o dono brinca que ele deve amar muito Soba ali para voltar todos os dias, mas Gina responde com naturalidade que não é nada demais, apenas se apegou ao sabor. Ofu se aproxima para servir mais chá a Gina e ele percebe que ela melhorou muito como garçonete. Ela fica feliz com o elogio e pergunta que progresso ele tem feito ultimamente. Gina fala sobre as diferentes flores que tem aprendido a reconhecer. Ele admite que as plantas são surpreendentemente fascinantes e agora não consegue deixar de notar todas as flores que florescem à beira da estrada. Ao ouvir isso ela sorri e diz que como já cobriram todas as plantas sazonais, está na hora de começar a ensiná-lo sobre flores mitológicas. Nesse momento Natsu interrompe a conversa. Natsugu diz que ouviu falar que Gina lida com rumores de demônios e outros fenômenos estranhos. Gina confirma que é verdade. Natsugu pergunta se ele poderia ajudá-lo a resolver um mistério, mas Gina recusa, dizendo que sua especialidade é limitada à caça de demônios e a menos que demônios estejam envolvidos ele não será de muita ajuda. Natsugu parece entender, mas sai do local visivelmente
Decepcionado depois que ele se vai, o dono da loja pergunta a Gina se ele não poderia reconsiderar e ajudar Natsugu. Ele explica que Natsugu está à procura de seu irmão mais velho desaparecido e tem ficado doente de preocupação com isso. A Fu insiste para que Jin ajude e após um momento de reflexão ele aceita. Diz que deve um favor aos dois, ainda assim ele pergunta por se importam tanto. E o dono da loja apenas ri dizendo que é porque Natsugu é um dos raros clientes regulares deles. A cena então muda para Jin encontrando Natsu em uma pequena barraca de chá e ela se surpreende ao vê-lo ali. Ela pede um chá e um doce. Mas enquanto ele se senta por perto enquanto espera pela comida, ela pergunta se ele gosta de mas e ele responde que sim. Logo seu pedido chega e enquanto ela come, Gina pergunta casualmente quando ela e Zeg vão finalmente se casar. Natsu quase engasga com a comida, surpresa com a pergunta, e exige saber de onde ele tirou isso. Gina lembra que ela já tem 16 anos, idade normalmente considerada apropriada para casamento. Ela admite que é verdade, mas imediatamente diz que nunca poderia se casar com Zen, pois ele sempre foi como um irmão para ela. Explica que embora seu pai possa ter alguns pretendentes em mente, ele também disse que ela é livre para escolher seu próprio caminho. Do ponto de vista prático, ela acha que o pai preferiria que ela se casasse com alguém como um samurai ou um comerciante por razões comerciais. Curiosa, ela devolve a pergunta a Gina perguntando o que ele pensa sobre casamento. Ele dá de ombros e diz que ninguém jamais se casaria com um rim esquisito como ele, que nem sequer tem um emprego estável. Natsu concorda com uma risada, mas também diz que eventualmente todo mundo precisa se estabelecer. Ela então pergunta quantos anos ele tem. Quando ele responde que tem 31, ela se surpreende genuinamente ao descobrir que ele é mais velho que Zeng. Ela então se inclina um pouco, estudando com curiosidade, e comenta que ele nem parece tão velho assim, perguntando se ele tem algum segredo para se manter jovem. Gina apenas diz que não faz ideia, desviando do assunto. Em seguida ele se levanta dizendo que precisa voltar ao trabalho. Natsu pergunta se é outra caçada de demônios e ele confirma que sim. Ela questiona por que ele está tão obcecado em caçar demônios quando com suas habilidades com a espada poderia facilmente conseguir um trabalho mais estável, mas Gina não tem uma resposta clara. Admite que nem ele sabe exatamente o motivo. Ainda assim, se tivesse que dar uma razão, diria que é simplesmente o único caminho que sabe seguir. Natsu sorri e diz que ele normalmente parece tão seco e distante que às vezes ela se pergunta se ele se importa com alguma coisa, mas ao ouvi-lo se abrir, mesmo que só um pouco, percebe que no fundo ele é apenas um cara normal com preocupações como qualquer outra pessoa. Ela ri e diz para ele parar de falar com tanta formalidade com ela de agora em diante. Com isso se despede dele, brincando que se continuar tão sério vai acabar com rugas permanentes na testa. A cena então muda para a casa de Natsugu, onde ele está se preparando para sair. Sua mãe observa e logo adivinha que ele está indo procurar o irmão de novo, e o silêncio dele confirma tudo. Ela o lembra mais uma vez de que ele é o único herdeiro da família Miura e insiste que ele nunca teve um irmão mais velho, mas Natsugu responde firmemente que se lembra claramente do irmão. Ela sabe que ele tem andado pelos becos e distritos vermelhos perseguindo sombras. Súplica para que ele abandone essa busca tola e comece a se comportar como um verdadeiro samurai, um que sirva como lorde com dignidade, mas Natsugu continua obstinado e diz que cumprirá seus deveres, mas apenas depois de encontrar o irmão. Com isso ele se despede e vai embora, mesmo enquanto ela ainda o chama. Enquanto Natsugu corre pelas ruas, ele se lembra de uma conversa que teve com seu irmão. Seu irmão dizia que não eram as casas ou as terras que faziam as pessoas, mas sim as pessoas que criavam os lares. Ele também acreditava na lealdade e na dedicação, mas se recusava a comprometer seus próprios princípios apenas por dever. Natsugu então se pergunta onde seu irmão poderia estar agora. Nesse momento Jinga aparece ao seu lado perguntando se ele está saindo para continuar a busca. Natsugu é pego de surpresa, mas fica aliviado ao vê-lo. Jinga diz que decidiu investigar mais a fundo a situação, embora alerte que não pode garantir que encontrarão respostas. Natsugu diz que isso está perfeito, está apenas feliz que alguém acredite nele. Jinga então vai direto ao ponto e começa a perguntar sobre os eventos que antecederam o desaparecimento do irmão de Natsugu, mas os dois decidem continuar a conversa em um local mais privado. Antes de entrarem em detalhes, a cena muda para os dois sentados em uma loja de sake e Natsugu não consegue deixar de notar a katana pendurada ao lado de Jinga. Claramente não é uma lâmina comum, sua fabricação é refinada demais. Curioso, Natsugu comenta como é estranho um Honkregar uma arma de tão alta qualidade e se pergunta se Jinga talvez venha de uma linhagem samurai. Jinga balança a cabeça, explicando que não veio. Ele conta que certa vez morou em uma vila montanhosa remota conhecida por suas fornalhas e por ser lar de ferreiros especializados na fabricação de katanas. Enquanto esteve lá, ele desempenhou um papel que exigiu o
Uso de uma e agora ele serve a um propósito semelhante novamente. A lâmina que carrega foi autorizada pelo Shogun. Então ele tem permissão oficial para mantê-la ao seu lado. Natsugu arrisca um palpite e pergunta se Ginga é de Kadono. Ginga ergue uma sobrancelha impressionado com a precisão. Natsugu sorri explicando que suspeitou disso ao ver o design da bainha. Ele admite ser um entusiasta de katanas e leu que uma das marcas registradas das lâminas de Kadona são suas bainhas discretas no design, mais elegantes em sua sutileza artesanal. Ginga confirma que essa lâmina em particular foi um dia um artefato sagrado consagrado na vila. Ela acabou em suas mãos por circunstâncias nas quais ele prefere não entrar. Natsugu se inclina intrigado e pergunta o nome da espada. Ginga responde que se chama Yara. Natsugu se anima a ouvir o nome, especulando que pode derivar de uma antiga expressão relacionada a afastar o mal ou purificar espíritos. Ele pergunta a Ginga se conhece alguma história desse tipo. Ginga admite que não, mas lembra que o ancião da vila disse uma vez que a espada permaneceu imaculada por mais de 100 anos. Natsugu fica encantado ao ouvir isso e quase transbordando de empolgação. Pergunta se Ginga estaria disposto a desembainhar a espada para mostrar. Ginga recusa educadamente e Natsugu rapidamente recua pedindo desculpas por ter se empolgado demais com isso. Posto de lado, Ginga diz que é hora de ir ao cerne da questão. Natsugu então compartilha sua história, como seu irmão mais velho desapareceu de repente sem deixar rastros e não importa o quanto procure ele nunca encontra nada. O pior é que ninguém parece lembrar que seu irmão existiu, nem mesmo seus próprios pais. Todos insistem que Natsugu é o único herdeiro da família Miura. Algumas poucas pessoas admitem que o nome Sadanaga soa vagamente familiar, mas até mesmo elas acabam afirmando que deve haver algum engano. Natsugu não tem outra escolha senão aceitar que é a única pessoa que ainda se lembra da existência de seu irmão. O dono da loja, ouvindo o assunto pesado, interrompe gentilmente e sugere que se eles vão discutir algo tão sério talvez devessem ir para um lugar mais privado, mas Gina balança a cabeça, dizendo em tom de brincadeira que está tudo bem pois aquele lugar não recebe muito movimento, e acrescenta que foi porque Ofu e seu pai pareciam genuinamente preocupados com Natsugu que eles decidiram conversar ali. Gina então pergunta quando exatamente o irmão de Natsugu desapareceu e ele responde que foi perto do final de janeiro. Ele lembra que pouco antes do desaparecimento seu irmão mencionou que iria encontrar uma garota. Pouco tempo depois, Natsugu encontrou algumas flores no quarto do irmão. Ele não sabia que tipo eram, mas tinham um cheiro forte e persistente. As flores eram pequenas com delicados besouros brancos e um centro amarelo brilhante, o que lhe pareceu estranho, já que seu irmão nunca ligou para flores. Como ninguém além dele tinha entrado no quarto, Natsugu presumiu que o próprio irmão as havia deixado ali. Gina considera isso e pergunta se ele ainda tem as flores. Natsugu confirma dizendo que as preservou, pensando que poderiam servir de evidência se algo surgisse. Ao ouvir isso, Gina pergunta se pode visitar a casa de Natsugu no dia seguinte para dar uma olhada. Natsugu hesita por um momento, mas concorda. A cena então muda para o dia seguinte, com Gina chegando novamente à loja de soba e notando que Natsugu já está lá. Ele faz um pedido de soba e o dono parece se divertir ao ver que Gina já está chamando Natsugu tão casualmente. Ele provoca o Fu dizendo que talvez ela precise se esforçar mais e ela rapidamente diz ao pai para parar de falar bobagens. O Fu comenta que os dois parecem estar se dando bem e Natsugu responde casualmente que não é nada demais. Gina então pergunta ao Fu quanto ela conhece Natsugu e ela responde que não são particularmente próximos, mas conversam de vez em quando ele visita a loja. Ela fica curiosa com a pergunta e ele apenas responde que estava se perguntando. O Fu diz que Natsugu sempre foi respeitoso em suas conversas e parece um homem genuinamente gentil e sincero. Natsu percebe que estão falando do samurai em quem ela esbarrou o outro dia e ela concorda dizendo que também o achou humilde e educado. O dono entra na conversa dizendo que Natsugu parece simpático e tudo mais, mas que fica excessivamente entusiasmado sempre que o assunto é espadas. Isso faz lembrar de algo e ele pega algo para mostrar a todos. Um kai. Ele explica que a família de Natsugu serve como vassala do Shobin, então é esperado que possuam ferramentas como essa, mas Natsugu uma vez deu a ele aquele kai em particular que é tradicionalmente carregado por samurais. O dono acrescenta que Natsugu é completamente obcecado por espadas, é praticamente a motivação por trás de tudo que ele faz. Ele até lembra de ter ouvido a mãe de Natsugu repreendê-lo por essa obsessão e Gina pergunta se ele já teve contato com ela. O dono diz que não, só chegou a vê-la de relance, mas pelo que ouviu ela é uma mulher bastante temida. O dono então tenta entregar o kai a Gina, que reluta em aceitar no início, já que Natsu deu aquilo como presente, mas o dono insiste que não tem utilidade para ele. Eventualmente Gina concorda em ficar com ele, decidindo que o manterá por enquanto. Ele então se vira para o Fu
E pergunta se as flores que Natsugu mencionou na noite anterior eram narcisos e ela confirma que sim, mas Gina acha isso difícil de acreditar já que Natsugu as descreveu como pequenas, ainda assim ele espera sinceramente que não sejam narcisos. A cena então muda para a mesma garota jovem de antes que reflete em silêncio que o lugar onde está agora costumava ser o Jardim da Alegria onde passou a infância, mas agora ela sabe que nunca poderá voltar para lá.